Hoje nós vamos estar abordando dois sistemas, o linfático e o sistema excretor, porém, nós precisamos entender entender que todos esses sistemas que foram apresentados, eles trabalham, gente, de forma conjunta. Isso não tem uma separação, uma tipo, cada sistema vai acontecer de uma forma. Não tem nada disso. Os sistemas, eles vão trabalhar de forma conjunta, tá bom? Até para poder manter a homeostasia desse organismo. Que seria isso, professora? Manter com que o organismo mantenha todos os sistemas em funcionamento de uma forma regular, tá? Sem nenhum comprometimento. Que sabendo-se que quando eu tenho comprometimento, eu tenho lesões, não é isso? E aí eu preciso entender, né? Todo esse comprometimento, esse sangue, ele vai para os membros superiores. Ele vem, que sangue que vem dos membros superiores? Que sangue que vem dessa articulação da cabeça, né? A gente sabe muito bem que tem a grande e a pequena circulação. A pequena circulação, ela vai ser responsável pela troca gasosa, né? A grande circulação vai ser a condução de todo tanto a condução de todo esse sangue, né, esse sangue oxigenado para o corpo, quanto a retração, a retirada desse sangue poluído para ser oxigenado dentro dos pulmões, né? Nesse momento, acredito que vocês já estão cientes dessa situação. Enquanto a, a artéria pulmonar, ela traz, né, todo esse sangue rico em gás carbônico ou poluído, ou esse sangue impuro, para dentro do coração, para ser direcionado, né, pelos átrios para dentro dos pulmões, tá? Ele, ao mesmo tempo que isso tudo ocorre, ele vai fazer o quê? Aquela circulação onde eu tenho a troca lá dentro dos alvéolos e retorna pelo átrio, pelo ventrículo direito, vai ser pulsionado para o átrio direito, vai passar pela artéria aorta e vai ser conduzido para todo o corpo e as suas extremidades. Essa condução ela vai tanto para o sangue, ele precisa ser conduzido, esse sangue oxigenado precisa ir para a parte superior, que aí eu tenho os membros superiores e a cabeça, quanto conduzido também para os membros inferiores e suas extremidades. Quando eu tenho complicações nesse sistema, eu tenho uma parada do sistema que pode comprometer os órgãos do sistema cardiovascular. Quem são os órgãos do sistema cardiovascular? Eu tenho o coração e o pulmão, ok? Quais são as estruturas orgânicas, órgãos, coração, pulmão? E todos os condutores são uma rede de vasos, onde eu tenho veias, onde eu tenho artérias, onde eu tenho os capilares, que vão ajudar nessa condução até as extremidades desse sangue, tanto impuro, onde vai ser removido para ser oxigenado, e do sangue mais puro, né, rico em oxigênio, que vai ser conduzido para poder fazer suplementação a todo o nosso organismo. E aí eu preciso conhecer, né? Eu tenho veia jugular, veia subcrávia, veia bracocefálica, e aí vai indo, veia pulmonar, veia porta, que aí ela tá lá a veia porta, gente, ela fica lá no fígado, tá? E aí eu tenho todas as veias que faz esse conduto, né? E aí o que eu preciso saber nesse momento? Que as veias e as artérias, elas trabalham em funcionamento. Elas trabalham para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Quais são os tipos e estruturas que eu tenho nessa rede de vasos? Na rede de vasos eu vou encontrar os capilares, eles vão estar presentes muito dentro da região pulmonar, porque dos grandes vasos que eu tenho, veias e artérias, eles vão ser conduzidos em porções menores, que vão ser conduzidos pelos capilares, até chegar nos alvéolos, porque os alvéolos são de estrutura bem delicadas, como vocês viram e relembram da semana passada. E se eu não tiver os capilares para poder fazer a condução na região alveolar, eu vou ter a perda de estrutura, tá bom? Então, eu tenho capilares em grande quantidade dentro dos pulmões, capilares em grande quantidade também na região do intestino, tá bom? E aí eu tenho artérias e veias. Veias conduzindo o sangue impuro e artéria carreando o sangue puro
e rico em oxigênio. Capilares, veias e artérias. Capilares são estruturas bem pequenininhas, tá? Os capilares, eles trazem, eles são mais delicados. Eles são aquela rede mais fina que vai levar todo aquele sangue em pequenas porções a estruturas delicadas do corpo. Como eu já falei, eu tenho dentro do pulmão vários capilares que vão trazer esse sangue em porções bem menores para não ter a perdas alveolares, tá bom? Eu tenho as veias, né? Elas são mais calibrosas que os capilares, mas bem menos calibrosas que as artérias, tá? A parte de veias eu tenho sistema valvar, tá? Para poder ajudar na condução desse sangue. O sangue ele tá pesado, impuro, então ele precisa de ser conduzido. E a artéria? Pela artéria passa o sangue que acabou de ser bombeado do coração e vai numa grande pressão para poder fazer suplementação de oxigênio a todo o organismo, tanto nos membros superiores, a cabeça e os membros inferiores e sua extremidade. Bom, essa foto eu achei assim muito maneira, porque dá para você ver todas as estruturas em conjuntura, tá? E aí você vê veias, artérias e capilares. Ah, professora, como que eu vou perceber quem é veia e quem é artéria? Gente, veia é menos calibrosa, a artéria é bem calibrosa. Tanto é quando eu tenho uma hemorragia numa região arterial, se não fizer uma compressão rápida e levar esse indivíduo para a unidade hospitalar, eu vou ter perda do indivíduo, né? E às vezes elas estão mais superficiais, as artérias elas estão mais profundas, tá? E aí eu tenho novamente uma foto mostrando essa rede de capilares, né? Onde eu tenho as vênulas, que são estruturas um pouco maiores que os capilares, que vão fazer... É como se fosse uma rede que vai fazendo suplementação e reduzindo a pressão para chegar na estrutura mais delicada sem o comprometimento. E essa figura ao lado, dá para ver toda essa rede, né, gente? Uma coisa que vocês precisam entender de vez é que o corpo ele não tem parte azul, parte vermelha. Isso é ilustração, né? Para você entender o que está carregando gás carbônico e o que está carregando oxigênio. Qual o lado que carrega gás carbônico e qual o lado que vai carregar o gás oxigênio. Então, eu sei que o gás carbônico ele vai ser carregado, conduzido pelo lado direito. E os túbulos que vão ser utilizados são as veias. E lá do lado da região na parte direita, eu tenho o quê? Eu tenho o sangue carreado rico em oxigênio, tá? E aí eu preciso entender agora uma coisa assim muito interessante. Eu tenho toda essa rede de vasos dentro do meu organismo que faz a condução do sangue, né? Suplementação, sendo que a gente sabe muito bem que o sangue ele carrega também vitaminas, ele carrega todos os tipos de substância. E essa substância ela precisa ser filtrada, conduzida, protegida por um grande outro sistema de rede também, né? Rede de capilares, rede de veias. Por quê? Eu estou falando de quem? Do sistema linfático, é a nossa linfa. É o sistema que vai ter células de defesa desse nosso organismo e é o sistema que também vai conter células protetoras do meu organismo, porque é um sistema que vai trazer tanto a parte de drenagem quanto a parte de proteção. Vamos lá? Então, agora eu estou falando do sistema linfático. O que esse sistema faz? Para que existe esse sistema linfático? Será que o sistema linfático tem a ver com o sistema imune? Vamos entender? Primeira coisa que eu preciso compreender, que o sistema ele vai trabalhar paralelamente ao sistema circulatório, combinado? Isso aí eu preciso compreender. Como todos os outros sistemas, nós já sabemos que também vai ter uma junção paralela ao sistema circulatório, né? Desculpa. Bom, quem vai ser, e ele é muito semelhante
o sistema linfático, ele vai ter uma vasta rede de vasos, semelhante às veias, só que esses vasos são vasos linfáticos, tá? Que são distribuídos por todo o corpo. E qual é a função desses vasos? Recolher o líquido tissular. Professor, o que seria o líquido tissular? Seria o líquido entre os interstícios. Depois de receber todo esse sangue e nutrição nas células, ele vai ter ali um líquido circulante que precisa ser recolhido, porque senão vou ter edema nesse organismo. Quando eu não tenho um bom funcionamento, eu tenho edemas, né? Então ele vai passar recolhendo o líquido tissular, que não retornou para capilares sanguíneos, tá? E aí vai filtrar, reconduzir a circulação sanguínea. Então, eu preciso saber que ele vai ficar um sistema inteligente, que ele vai ficar ali na filtragem, né? Ele vai observar todo aquele líquido que foi entregue pelo sistema circulatório, porém não foi recolhido pelos vasos sanguíneos. Então, a linfa ela vai sair ali puxando todo esse líquido para devolver à corrente sanguínea, tá bom? Então, eu tenho na constituição do sistema linfático, vai ser apresentado pela linfa, né? Seus vasos e órgãos linfáticos, ok? Os capilares linfáticos estão presentes. Opa, desculpa. Deus é mais. Já foi. Misericórdia, Senhor. Já? Agora vamos lá. Os capilares linfáticos eles estarão presentes em quase todos os tecidos do corpo. Do mesmo jeito que eu tenho a rede de vasos que vai trazer condução até a extremidade, eu vou ter também esses vasos linfáticos que vão estar presentes. Qual é a função dele? Recolher todo aquele líquido que ficou na região intersticial, né, entre as células, e ele precisa retornar para o sistema cardiovascular, tá? E aí, outra coisa que eu também preciso entender, que os capilares mais fininhos, eles vão se unindo aos vasos linfáticos. Como é uma rede, vai acontecer do mesmo formato que acontece lá na região, no sistema circulatório, né? E aí, esses vasos, eles são estruturas maiores que vão terminar em dois grandes ductos principais. Eu tenho o ducto torácico. Esse ducto ele vai receber a linfa ou líquido, né? Linfa, o líquido intersticial, procedente da parte inferior do corpo. Então, o ducto torácico ele vai sugar todo o líquido ou a linfa que é procedente da fase inferior do meu corpo, ao lado esquerdo da minha cabeça, braço esquerdo e a parte torácica, tá bom? E o ducto linfático recebe a linfa procedente do lado direito da cabeça. Então, eu tenho o ducto torácico, que vai receber proveniente ao lado esquerdo, e o ducto linfático, que vai receber do lado direito da minha cabeça, braço direito e a parte torácica direita, que desembocam em veias próximas lá do meu coração. Linfa. O que seria uma linfa, né? É o líquido, gente, que circula pelos vasos. É aquele líquido intersticial que foi falado no início, né? Que tem uma composição muito semelhante à composição sanguínea, mas não vai ter apresentação de hemácias, tá? Apesar de conter glóbulos brancos, que é uma das células do sistema circulatório, tá? Dos quais 99% desses glóbulos brancos são constituídos pelos linfócitos, tá?
E quem são os linfócitos? Linfócitos, eles representam 50% do total dos glóbulos brancos. É das nossas células de defesa, tá? Então, o sistema linfático, ele é o sistema humoral. Vocês vão entender por quê. Quais são os órgãos do sistema linfático? Eu tenho as amígdalas, né? As tonsilas, eu tenho os adenoides, eu tenho o baço, os linfonodos. Se você observar na figura, ó, você vai observar que eu tenho vários linfonodos presentes no meu organismo. Linfonodos são como esses nozinhos que você observa na região linfática. Eles são órgãos do sistema linfático, tá? E o timo. Quem é o timo? É o tecido conjuntivo reticular da linfóide. Reticular linfóide, rico em linfócitos. Então, o timo ele vai estar rico em linfócitos, tá? As amidalas, que são as tonsilas palativas, elas produzem os linfócitos, que é o nosso sistema de defesa, tá? O timo, ele vai ser o órgão linfático desenvolvido no período pré-natal, tá? E evolui desde o nascimento até a puberdade. Então, ele vai evoluir, diminuir sua produção, né? Até o período de puberdade do indivíduo, onde nós precisamos de mais células do sistema de defesa. Depois, a gente vai ter um sistema de defesa, mas ele vai ter células ali que vão estar protegendo o nosso organismo, então eu não preciso de tanto do timo, tá? Os linfonodos ou nódulos linfáticos. Gente, esses já são aqueles que eu mostrei para vocês. Essa figura aí mostra vários pontinhos, que são os nódulos linfáticos também. Eles são mais numerosos dentro do nosso organismo. A função dele é filtrar, eliminar corpos estranhos, tá? Que podem conter vírus e também bactérias. Então, ele vai filtrar e eliminar bactérias e vírus, ou qualquer tipo de corpo estranho, tá bom? Nele ocorrem os linfócitos, os macrófagos e os plasmócitos. Então, eu tenho células do sistema de defesa nesses nódulos linfáticos, tá? A proliferação dessas células, provocada pela presença da bactéria ou substância do organismos estranhos, determina o aumento do tamanho dos gânglios. Então, muitas das vezes a gente começa uma infecção de garganta, uma infecção renal. Aí você observa a garganta, você observa linfonodos, né, nas regiões, aqui a região próxima à infecção. E aí a gente fica sem entender, acordei com esse caroço aqui, é só o seu sistema linfócito se enchendo para poder defender. O que ele faz? Ele manda as células de defesa para a região na proximidade da infecção, porque ali ele consegue produzir a quantidade necessária para combater o corpo estranho. Tá? E a mesma coisa acontece lá quando eu tenho uma infecção renal ou qualquer outro tipo de infecção nas proximidades, né? Na região circunvizinha, eu vou ter um edema inguinal. E aí é a mesma coisa, ele cria aquela bolsa, eu tenho vários nódulos, um daqueles nódulos vai se inchar para se enriquecer de células do sistema de defesa. E aí, com esse enrijecimento do sistema de defesa, eu tenho muitas células do sistema de defesa, plasmócitos, macrófagos e linfócitos, próximo ao local onde foi invadido por um corpo estranho, tá bom? Baço, ele também é um órgão linfático, tá? Excluído da circulação linfática, interposto na circulação sanguínea e a drenagem venosa passa obrigatoriamente na região do fígado. Ele possui uma grande quantidade, o baço, ele possui uma grande quantidade de macrófagos, tá? Que através da fagocitose destroem, fagocitam, né? Comem, se alimentam, destrói os micróbios
ou os micro-organismos, né? Restos de tecido, tudo que foi impuro vai ser destruído ou fagocitado na região do baço. Beleza? E agora eu entendo um pouco melhor o que é o sistema linfático. O sistema linfático é uma rede. Essa rede trabalha com linfonodos ou nódulos linfáticos ou nodos linfáticos, onde eu tenho alguns órgãos responsáveis, tá? Tanto pela produção de células do sistema de defesa, como a fagocitose, que vai acontecer onde? No baço. Ela fica muito junto ao sistema circulatório e ele vai receber todo o produto agressor para ser fagocitado dentro desse baço, para ser fagocitar o mesmo que comer, engolir, matar, tá bom? E aí eu tenho a célula, e eu tenho a localização de tudo que se foi falado, né? O sistema adenoide, as tonsilas, né? Os linfonodos na região cubital, linfonodos na região axilar. Aí o timo, ó, que a gente vai perdendo a função dele até a puberdade, que é o período onde o corpo já consegue se defender sozinho, já fez aquela cobertura imune, tá? Eu tenho o baço, o que o baço vai fazer? Fagocitar. Eu tenho linfonodos também na região renal, inguinal, capilares inguinais, que vão ser eles que vão levar para a região inguinal, onde se por acaso houver uma infecção na extremidade, eu vou fazer aquele saquinho com células de defesa para poder eliminar o problema, tá? E os poplíteos tibiais. Então, eu tenho uma rede que engloba todo o meu corpo também, mas com a função de limpar, eliminar tanto micro-organismos, né, que estou falando de vírus e bactérias, como eliminar a quantidade de líquido extracelular que fica circulante no corpo. Se eu não tivesse sistema linfático, nós seríamos extremamente inchados, tá bom? Porque não ia ter nenhuma rede de filtragem do sistema linfático. E aí eu tenho mais uma foto bem legal, né? Que são os vasos linfáticos aferentes, onde que eles vão desembocar? No sistema excretor, né? Tô falando dos rins. Tudo aquilo, todo o líquido que é sugado do corpo, ele vai ser filtrado em que local? No sistema excretor, né? Nos rins, né? Na região renal, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? E aí eu tenho uma célula do sistema de defesa, né? Origem dos linfócitos, onde ele é originado, ele nasce, gente, na medula óssea, tá? Tecido conjuntivo reticular mieloide, porque ele nasce lá na medula, né? Precursor de todos os elementos figurativos do sangue. Aí eu tenho os linfócitos T, que são maturados lá dentro do timo, tá bom? Ó, perde mais a função dele de produção de células do sistema imune é reduzida, porém, ele vai maturar os linfócitos na região do timo. Os linfócitos B, que saem já maduros de dentro da medula, tá? Os linfócitos T e B, eles são linfócitos do nosso sistema de defesa, tá? E chegam aos órgãos linfáticos periféricos através do sangue e da região da linfa. Então, eles vão estar circulantes, né, como soldados de guerra, à procura de micro-organismo ou de invasores desse meu organismo. Bom, agora a gente para aqui. Vou botar 2 vídeos para vocês assistirem e visualizarem tudo isso que foi falado. E depois a gente volta para a segunda parte da aula, combinado? Beijo e até!